Gente, nós estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Elvio Bozon, do canal Revisões Matemáticas. Antes de começar a nossa aula de hoje, eu quero pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês deixem aquele like, também que vocês cliquem no sininho para que vocês possam ser notificados quando a gente lançar um novo vídeo. Toda semana nós estamos lançando vídeos aqui no nosso canal e gostaria que vocês também compartilhassem com os colegas o nosso canal para dar aquela fortalecida. Bom, gente, nós vamos falar sobre um assunto muito legal chamado de raiz quadrada exata de um número racional não negativo. Esse assunto faz parte do nosso livro A Conquista da Matemática, do 8º ano, e você pode encontrar na página 50. Então, sem demora, vamos começar este assunto. Se um número representa um produto de dois fatores iguais, se um número representa um produto de dois fatores iguais não negativos, então cada fator é a raiz quadrada desse número. Então vamos interpretar rapidinho aqui estas palavras. Veja bem, ele diz, se um número representa um produto. Produto, o que significa a palavra produto? Gente, a palavra produto é igual a multiplicação, ok? Então, quando a gente multiplica, na verdade, nós estamos procurando o produto de dois fatores, certo? E o que são fatores? Os fatores são os elementos da multiplicação. Por exemplo, se eu tiver uma multiplicação qualquer, vamos imaginar aqui, 3 vezes 4. Isto é igual a 12. Então, o que são os fatores? Então, os fatores são 3 e 4, ok? São os elementos que compõem aí a multiplicação. 3 vezes 4, ok? E o que seria o 12? Seria o produto, ou seja, o resultado desta multiplicação. Então, voltando para a gente entender aqui a definição. Se um número representa um produto, certo? Então, o número, por exemplo, o 12, ele representa o produto, ou seja, o resultado da multiplicação de dois fatores, 3 e 4. Só que nesse caso aqui, os fatores têm que ser iguais, ok? E não negativos. Então, vamos supor, em vez de 3 e 4, vamos colocar 4 e 4. Então, se eu multiplico 4 vezes 4, então nós temos uma multiplicação de dois fatores iguais, ok? E esse resultado será 16. Então, 16 vai ser o produto desta multiplicação, o resultado desta multiplicação. Então, vamos lá. Se um número representa um produto de dois fatores iguais, então nós temos aqui os dois fatores iguais, 4 e 4. E não negativos, ou seja, nós temos dois fatores aqui positivos. Então, o que diz mais? Cada fator é igual, ou melhor, é a raiz quadrada desse número. Então, cada fator, no caso aqui, o 4 é um fator. Ele vai ser a raiz quadrada desse número. Ou seja, se você pegar, por exemplo, 16 e colocar dentro de uma raiz, certo? Essa raiz aqui quadrada, ou seja, eu vou colocar aqui, nem precisa, mas eu vou colocar assim, ó, raiz quadrada de 16. O resultado desta operação, raiz quadrada de 16, vai ser o 4. E o que é este 4? É um dos fatores aqui dessa multiplicação. Por exemplo, vamos ver outro exemplo. Se eu tiver aqui, ó, 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Então, nós temos aqui dois fatores iguais que multiplicados dá como resultado
o 25. Então, se eu quiser saber qual é a raiz quadrada de 25, a raiz quadrada de 25 vai ser um desses dois fatores aqui, ó. Vai ser, por exemplo, o 5, ok? É simples ou não é? Muito simples, né? Por exemplo, se eu tiver aqui 8 vezes 8, 8 vezes 8 é igual a 64. Se eu quisesse saber a raiz quadrada de 64, e de já, você precisa saber, não precisa colocar esse 2 aqui todas as vezes, viu? Você não precisa colocar o 2. Quando se trata de raiz quadrada, não precisa colocar o índice. Então, a raiz quadrada de 64 é igual a quem? A um dos dois fatores, ok? Muito simples. Então, a gente chama isso aqui de radical, que é o símbolo da radiciação. A gente chama isso aqui de radicando. E a gente chama isso aqui de raiz, ok? Então, isso aqui são os elementos da radiciação. Muito bem. Então, vamos continuar aqui, ó. A raiz quadrada de 25 é 5, ok? Nós já vimos lá no nosso exemplo, pois 5 vezes 5 é igual a 5 ao quadrado, que é igual a 25. Então, a gente indica assim, ó, raiz quadrada de 25 é igual a 5. A raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 vezes 7 é igual a 49. Então, ele está representando aqui também na forma de potência, certo? Mas é só você entender, ó. A raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49. Então, a raiz de 49 vai ser um desses dois fatores aqui, ó. Então, raiz quadrada de 49 é igual a 7. Observamos, então, que todo número quadrado perfeito tem uma raiz quadrada exata. Olha que coisa interessante. Observamos, então, que todo número quadrado perfeito. É importante você conhecer os números quadrados perfeitos. Vamos escrever alguns números quadrados perfeitos aqui. Os números quadrados perfeitos resultam do produto de dois fatores iguais. Então, vamos começar do 1, por exemplo. 1 vezes 1 dá igual a 1. 2 vezes 2 dá igual a 4. 3 vezes 3 dá igual a 9. 4 vezes 4 dá igual a 16. 5 vezes 5 dá igual a 25. 6 vezes 6 dá igual a 36. 7 vezes 7 dá igual a 49. 8 vezes 8 dá igual a 64. 9 vezes 9 dá igual a 81. E 10 vezes 10 dá igual a 100. Então, gente, esses números aqui que vai do 1 até o 100, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Esses números aqui são quadrados perfeitos. Acaba aqui? Não. 11 vezes 11, 121. 12 vezes 12, 144. Ou seja, enquanto tiver número natural, vai ter número quadrado perfeito. Então, logo, o conjunto dos números quadrados perfeitos é infinito. Nós fizemos aqui apenas alguns quadrados perfeitos para que você saiba o que é um número quadrado perfeito. Você relembre o que é um número quadrado perfeito. Então, voltando aqui para o nosso livro. Observamos, então, que todo número quadrado perfeito tem uma raiz quadrada exata. Lógico, se você, por exemplo, pegar aqui, qual é a raiz quadrada de 1? Qual é a raiz quadrada de 1? Como 1 é formado por um produto de dois fatores iguais, a raiz quadrada de 1 vai ser um dos fatores. Então, a raiz quadrada de 1 vai ser 1. A raiz quadrada de 4 vai ser 2. A raiz quadrada de 9 vai ser 3. A raiz quadrada de 16 vai ser 4. A raiz quadrada de 25 vai ser 5. E assim sucessivamente. Muito bem. Continuando. Vamos determinar a raiz quadrada exata dos números 484, 576, 1156, 37,21 e 42,25. Então, vamos aprender como calcular estas
raízes. Vamos aprender como calcular estas raízes. Bom, gente, vamos começar aqui com o número mais pequeno, né? 484. Eu quero calcular a raiz quadrada do número 484. Logicamente que nós estamos estudando raiz quadrada exata, ok? Então vamos lá. Para a gente determinar a raiz quadrada exata, a gente tem um recurso muito simples, que é o recurso da fatoração. Mas nós não vamos trabalhar com esse recurso. Eu vou apenas demonstrar aqui para vocês, no caso do 484. A fatoração. Vamos lá. Como é que a gente vai resolver usando a fatoração? Você vai pegar o número 484 e você vai pegar esse número e transformar num produto de fatores primos, ok? Então, fatoração, você pega o número e transforma num produto de fatores primos, ok? Então, você tem aqui o número 484. Para você fatorar o número 484, você vai usar esta regrinha prática. Você vai pegar o número, vai colocar aqui essa retinha vertical e vai colocando os fatores primos. Você vai começar com o 2, o primeiro número primo, certo? Então, você pega aqui o 2 e você vai dividir o 484 por 2. Se não der, você vai por 3. Se não der, você vai por 5. Sempre escolhendo os fatores primos, ok? Então, 484 dividido por 2 vai dar 242. É exatamente a metade. Novamente, como ainda dá para dividir por 2, vou dividir por 2 e vai dar 121. Como 121 não é um número par, eu não posso dividir por 2, ok? Eu vou dividir por 11. Se você for por tentativa, tentando dividir por 3, por 5, por 7, você vai perceber que você não vai conseguir encontrar nenhum que divida o 121, a não ser o 11. Então, você divide por 11, que vai dar 11, divide por 11 novamente, que vai dar 1. Então, você tem aqui, os fatores, certo? Os fatores primos, ou seja, você fez uma decomposição desse número em fatores primos. Isso quer dizer o seguinte, que se você multiplicar 2 vezes 2 vezes 11 vezes 11, você vai ter exatamente 484, ok? Muito bem, então você tem aqui os fatores primos. Se você juntar esses fatores primos em formas de potências, você vai ter o seguinte, 2 vezes 2 é a mesma coisa de 2 ao quadrado. 11 vezes 11 é a mesma coisa de 11 ao quadrado, ok? Isso é igual a 484, ok? Muito bem. Se você juntar esses fatores assim, você vai ter 2 vezes 11 elevado ao quadrado, que é igual a 484. Muito bem. Multiplicando 2 vezes 11, você vai ter 22 ao quadrado, que é igual a 484. Logo, 22 ao quadrado é a mesma coisa de 22 vezes 22. Se 22 vezes 22 é igual a 484, isso significa dizer que a raiz de 484 é igual a 22. Ah, professor, isso aí é bem complicado. Não. Depois que você pratica, que você está habituado a fazer, se torna até bem prático, bem rápido, ok? Mas tem outras formas de você fazer. Por exemplo, você poderia fazer por tentativa. Vamos ver aqui. 484
é um número que está, nós já percebemos que ele é um número quadrado perfeito, porque ele resulta do produto de 22 vezes 22. Mas esse quadrado perfeito aqui, o 484, ele está entre dois quadrados perfeitos, que são o 400 e o 900, ok? Então, a raiz quadrada de 400 é 20. Vou até representar aqui para ficar melhor para você entender. Você está querendo saber exatamente a raiz quadrada de 484. Então, a raiz quadrada de 400 é 20. De 900 é 30. Então, a raiz quadrada de 484, obrigatoriamente, vai estar entre 20 e 30. Ok? Então, você pode ir por tentativa. Por exemplo, pode ser o 21. Se for o 21, isso quer dizer que o 21 ao quadrado é igual a 484. Será? Vamos deixar aí, né? 22 ao quadrado é igual... Será que 22 ao quadrado é igual a 484? Poderia ser também 23. Será que 23 ao quadrado é igual a 484? Então, você vai por tentativa. Se você pegar até uma calculadora, você pode descobrir isso facilmente. 21 ao quadrado é igual, por exemplo, a 441. Então, não nos interessa. 22 ao quadrado, nós já calculamos aqui, é igual a 484. E 23 ao quadrado, se você fizer a continha, vamos fazer aqui a continha. 23 vezes 23, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 2 dá 6, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 2 dá 4. 9, 6 mais 6 dá 12, vai 1, 4 e 1 dá 5. Então, isso vai nos dar o quê? 529. Então, 529. Logo, a gente já sabe, né, que a raiz quadrada de 484 vai ser o 22. Professor, mas eu ainda estou achando que dá muito trabalho. Bom, pois então vamos para uma nova forma de fazer, que é exatamente essa que eu quero explicar para vocês. Bom, para você encontrar a raiz quadrada de 484 de forma bem rápida, 484, você vai fazer o seguinte. Você vai observar aqui o segundo número, começando aqui da direita para a esquerda. Qual é o segundo número? É o 8. Esse segundo número, você não vai precisar dele, certo? Você pode descartar. Vamos colocar aqui do lado, para a gente fazer. Ó. Esse segundo número, você não vai precisar dele. Então, você vai descartar ele, ok? Você vai precisar apenas desse e desse. Muito bem. Para você descobrir a raiz quadrada, você vai só pensar a seguinte coisa. Qual é o número, qual é o quadrado perfeito de 1 a 100 que termina em 4? Você pode ir até para a nossa listazinha que nós fizemos aqui, ó. Quadrados perfeitos que terminam em 4. Nós temos aqui o 4 e nós temos aqui o 64, ok? O 4, ele resulta do produto de 2 vezes 2. O 64, de 8 vezes 8. Então, a nossa raiz quadrada de 484, ou ela vai terminar em 2, certo? Ou ela vai terminar em 2, porque o último número aqui é 4, certo? Então, ou ela vai terminar em 2, ou ela vai terminar em 8, certo? Porque a raiz quadrada aqui, ou melhor, o quadrado perfeito aqui, termina em 4, igualzinho a esse aqui. Então, você vai pegar ou 2 ou 8. Então,
Então, vamos lá. Ou vai ser o 2, ou vai ser o 8. Beleza? Agora você vai para o número que está à esquerda, que é o 4. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 4? O 2. Então, o 2 você vai colocar bem aqui. E o número procurado vai ser 22. Professor, e o 8 aqui embaixo? 28 vezes 28 não vai dar 484, porque o que dá 484 é 22 vezes 22. Mas se você tivesse alguma dúvida, você poderia multiplicar o 28 vezes o 28 e saber que número daria, ok? Mas no caso, a nossa resposta aqui é o 22, ok? Vamos fazer o outro exemplo. Qual é a raiz quadrada de 576? Ora, 576, nós vamos lá para a nossa relaçãozinha de quadrados perfeitos, nós vamos ver que os números que terminam em 6, os quadrados perfeitos que terminam em 6, é o 16 e o 36. Então, a raiz quadrada de 16 é 4, a raiz quadrada de 36 é 6. Então, nós vamos colocar aqui as duas possibilidades. Pode ser o 4, como também pode ser o 6. Beleza. Descartamos aqui sempre o segundo número, ok? E aí nós vamos ter aqui, ó, que descobrir esse número aqui. Então, você vai olhar para o 5. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo é menor do que 5? Logicamente, é o 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, 4 é menor do que 5. Então, você vai ter aqui o 2. Então, a raiz quadrada de 576 ou vai ser o 24 ou vai ser o 36. Então, basta você multiplicar. Por exemplo, 24 vezes 24, e você vai ter 4 vezes 4 dá 16, vai 1, 4 vezes 2, 8 e 1, 9, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 2, 4. Então, você tem 6, 9 e 8 dá 17, vai 1, 576. Então, a nossa resposta certa seria o 24, ok? E assim você vai fazer com todos. Vamos fazer aqui com o próximo, que é o 1156. Ele quer saber qual é a raiz quadrada de 1156. Então, você vai fazer a mesma coisa. Pega o 1156, você vai ter aqui dois números. Terminou em 6, nós já sabemos, pelos nossos quadrados perfeitos, o quadrado que termina em 6 é o 16 e o 36. Então, as raízes de 16 é 4, de 36 é 6. Então, nós vamos colocar exatamente isso aqui, ó. 4 ou 6. Ok? E descarta-se o segundo número. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá igual a 11? O 3. 3 vezes 3 dá 9, porque 4 vezes 4 já passa de 11. Então, vai ser o 3. Então, 3 aqui, 3 aqui. Beleza. Então, o número procurado vai ser o 34 ou o 36. Novamente, só para tirar a dúvida, você vai e faz a continha, ó. 34 vezes 34. Se não for o 34, é o 36 com certeza. 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 4 vezes 3, 12. Com 1 dá 13. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 3, 9. E 1, 10. Então, vai dar 6, vai dar 5, vai dar 1, vai dar 1. Exatamente 11,56. Então, o número procurado é o 34. Beleza. Vamos fazer agora com o número 3721. Qual é a raiz quadrada
de 37,21. A pessoa pensa assim, é muito difícil com vírgula. Não, não é difícil. Primeiro você pode até esquecer essa vírgula, ok? Deixa só para o final. Trabalha só com o número sem vírgula. Beleza. Então, primeira coisa, cancela esse segundo número, da direita para a esquerda, ele não vai servir para nós. Então, qual a raiz quadrada, ou melhor, qual o número quadrado perfeito que termina em 1? Você vai lá para a nossa lista, você tem o 1 e você tem o 81. A raiz quadrada de 1 é 1, a raiz quadrada de 81 é 9. Então, você vai pegar, vai colocar aqui, ó, os dois números. Ou ele vai terminar em 1, ou ele vai terminar em 9. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá menor do que 37? É o 6. 6 vezes 6 dá 36, que é menor do que 37. Então, vai ser o 6 aqui, ó. Pronto. Vai ser 61 ou 69. Então, você faz a multiplicaçãozinha do 61. 1 vezes 1 é 1, vezes 6 é 6, 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 6 dá 36. 1, 6 vezes 6 dá 12, vai 1. 6 e 1 dá 7, 3. Ó, 37, 21. Beleza. Então, o que você vai colocar aqui? 61. Só que, como tem uma vírgula aqui bem no meio, você vai colocar a vírgulazinha também aqui no meio. E está resolvido a questão. E para finalizar, vamos fazer a 42,25. 42,25. Você vai pegar o 42,25. Ok? Esquece a vírgula. Cancela o segundo número, que não nos interessa. Número quadrado perfeito que termina em 5. Nós temos só o 25 e a raiz dele é 5. Então, você vai pegar e você vai ter aqui só o 5. Beleza. Qual o número que multiplicado por ele mesmo é menor que 42? 6, né? Porque 7 vezes 7 é 49. Então, é 6. 65. Pronto. Está respondida a questão. Como a vírgula está aqui no meio, você põe a vírgula aqui. Aí você fica na dúvida. Será, professor, que é 65 mesmo? Você pode fazer a continha só para tirar a dúvida. 5 vezes 5 dá 25, vão 2. 5 vezes 6, 32. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 6 dá 36, com 3 dá 39. 5, 2. Pronto. 42,25. Só para confirmar. Bom, galera, espero que vocês tenham aprendido e se gostaram do vídeo, deixe o like, certo? Compartilhem com os colegas e até a próxima videoaula. Valeu!